Tem muita gente que reclama que imóveis não valorizam, que tem baixa liquidez e elas estão certas, principalmente quando elas investem em cidades, em regiões ruins. Porque afinal, não é todo imóvel, não é todo negócio que é bom, assim como não é toda ação que é boa, é preciso escolher da maneira correta. Então, se essa pessoa investe em cidades, lugares errados, provavelmente esse imóvel não vai valorizar, vai encalhar, vai demorar para vender, vai ser um péssimo negócio. Tem uma lista aqui de cidades que você não deve investir em imóveis no Brasil, mas eu separei outra lista aqui para você, onde vale realmente a pena você investir em imóveis. E olha, a diferença entre uma lista e outra é bem simples, é bem básico no investimento imobiliário, mas que precisa ser respeitada. Senão esse imóvel não vai valorizar tão bem, ou mesmo vai encalhar, não vai ser uma boa revenda. Primeiro, o que faz uma cidade ser boa ou ruim para se investir em imóveis? O principal ponto sempre é a perda ou ganho de população. No caso de uma cidade ser ruim para se investir, é a perda de população. E às vezes a perda está acontecendo porque as indústrias saíram daquela cidade, as pessoas não têm mais perspectiva de trabalho, ou o índice de criminalidade é muito grande, ou é uma cidadezinha muito pequena e todo mundo está indo para uma cidade próxima maior que está se desenvolvendo. Ou seja, tudo isso faz com que uma cidade perca pessoas que poderiam permanecer ali e também não atraia novas famílias vindo de fora. E o maior desafio é se o público que está saindo é o público jovem, porque é ele quem consome, ele quem trabalha, que produz, ganha dinheiro, que movimenta a economia e principalmente que compra imóveis. Qual que vai ser o impacto disso? Se tem mais pessoas saindo do que chegando na cidade, naturalmente tem mais pessoas vendendo o imóvel do que comprando. Não tem novas construções, não tem novos lançamentos, não tem novos loteamentos, porque não tem para quem vender e quando tem, o estoque de imóveis prontos é alto, isso aí já é um sinal amarelo gigantesco. Tem muita placa de vende-se e nada está vendendo, não é um bom lugar para se investir. Agora, leve em conta o ciclo do mercado imobiliário, que pode ser que, num momento como agora, a taxa Selic está alta, tem pouco recurso para fazer financiamentos, as pessoas estão esperando um pouquinho mais. Aí essas placas é muito mais em relação a isso, não é em relação à demanda por imóveis, mas sim por um momento de mercado. Mas se não for por causa de um momento de mercado, e sim pelos fatores de pessoas saindo, pouca demanda, aí naturalmente o estoque aumenta, o preço dos imóveis estagna ou até diminui, porque quem quer vender, quem precisa realmente vender, vai ter que fazer preço. E se não der desconto, vai demorar bastante para vender, você tem uma liquidez muito travada. Aqui tem uma lista de 200 cidades, mas vamos entender os fundamentos aqui, que de 2010 a 2022, baseado no censo, elas perderam pessoas, a população diminuiu. 2022 foi há poucos anos atrás, versus 2010, que era bem mais, ou seja, diminuiu. Vou pegar aqui pela primeira, tá? Mas não precisa ser na ordem aqui. Catarina, no Ceará, olha só. Tinha 18 mil pessoas lá em 2010 e agora tem 10 mil pessoas. Uma diminuição de 45%, você tem noção? E aqui tem bastante cidades, sim, do norte e nordeste, né? Roraima, Maranhão, mas também tem cidades do Rio Grande do Sul. Por exemplo, aqui a Itatiba do Sul tinha 4.117 habitantes, que é o caso, inclusive, da cidade onde eu nasci, provavelmente está em números semelhantes, e teve uma queda aí para 3.200 habitantes, 963, pô, é 23% de diminuição da população, ou seja, menos 900, vamos considerar que cada família tem 3 pessoas, no mínimo aí, são 300 famílias que deixaram a cidade, que deixaram de comprar uma casa nova, de construir, de movimentar a economia, de gerar emprego, de gerar demanda para a cidade, foram para outras cidades. E aqui não é só cidade pequena, né? Tem cidades de todos os tamanhos. E falando de estados, aconteceu algo parecido, ó. Tem estados aqui que ganhou muitas pessoas, como é o caso de Santa Catarina, que é onde eu nasci, onde eu moro. E teve estados aqui que perderam muito, ó, 165 mil pessoas foi o Rio de Janeiro, Maranhão também, 130 mil praticamente, Distrito Federal 100 mil, São Paulo também teve bastante perda, ó, quase 90 mil pessoas no estado como um todo, e teve outros que ganhou. Aqui já começa a virada de onde você deve começar a olhar, onde você deve deixar de investir, onde você deve passar a investir. Tocantins, Mato Grosso do Sul, muito pelo agro, né? Espírito Santo, litoral, Espírito Santo está valorizando muito os imóveis e a gente vê que tem uma correlação com o aumento da população. Também lá em João Pessoa, o preço dos imóveis está subindo bastante, está aumentando bastante lá na Paraíba e olha só, aumentou cerca de 31 mil habitantes.
Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás no geral, e Santa Catarina está realmente explodindo. Então esse é um fundamento que você vê para onde as pessoas estão indo, naturalmente para onde o dinheiro está indo, para onde o dinheiro está circulando. Aquela velha expressão, follow the money, siga o dinheiro. Se ele está indo para aquele movimento, invista naquela região. E agora vamos ver as principais cidades no Brasil que tem demanda por imóveis. O que é demanda por imóveis? É especulação imobiliária? Não. São pessoas que querem usar o imóvel, querem usufruir, seja para veraneio, seja para moradia, que realmente precisam de imóveis, tá? Então não são todas as cidades nesses estados que realmente têm demandas. Dentro desses estados, tem cidades que estão explodindo. Da mesma forma que os estados que estão saindo pessoas, por exemplo, o estado de São Paulo perdeu cerca de 90 mil pessoas, mas tem cidades satélite perto da capital de São Paulo que está crescendo bastante, porque é para onde as pessoas estão indo ali. Então, por exemplo, saiu mais pessoas da capital de São Paulo e foram para as cidades pequenas do que saíram do estado e foram para outras cidades. Para ver a demanda por imóveis, tem, por exemplo, esse indicador aqui que é o IDI Brasil, que é feito pelo Cienge, pelo CV, pelo Prospecta, pela CEBIC, Câmara Brasileira de Indústria e Construção, enfim, uma análise de dados de várias cidades do país, de vários estados do país também, que possui de fato demanda por imóveis. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, ó. Que possui demanda por imóveis em todos os padrões, tá? No popular, no médio, no alto padrão, baseado realmente em pessoas que querem morar nessas cidades. Olha só, no segmento popular. Então, se você é um investidor e gosta de segmento popular, essas são as cidades com maior demanda por imóveis do país, tá? Das 10 principais, que Fortaleza, São Paulo, Curitiba, muitas das capitais, inclusive, né? Eu estou investindo em uma, mas eu estou investindo uma do segmento do alto padrão. E aqui tem uma lista de 50 cidades. Então, se você for investir em imóveis, considere investir em uma cidade que tiver nesse ranking aqui. Por exemplo, no médio padrão, ó, em Santa Catarina, Floripa está em 6º lugar, Porto Belo está em 10º lugar, então bastante demanda aqui no sul, Curitiba também, mas também tem demanda nas capitais nordestinas, Salvador, Fortaleza, isso para o médio padrão, né? Aqui no ranking de alto padrão, que é para onde todo o mercado aponta, em algum momento as pessoas vão desejar, vão querer comprar um imóvel de alto padrão, por isso que a demanda dele é quase que, eu vou dizer infinita, mas é muito abundante, muito perene. Mesmo uma pessoa que compra um imóvel de segmento popular, um dia ela sonha em ter um imóvel de médio, de alto padrão, então todos os caminhos levam ao alto padrão. Aqui a gente tem as principais capitais, também a grande maioria são capitais, e olha só, aqui em 10º lugar tem a cidade que, por exemplo, eu escolhi para investir. Eu moro em Balneário Camboriú, aqui há 12, 13 anos, mas eu estou investindo em Balneário Pissarras porque é onde o mercado está expandindo, para onde as pessoas estão aumentando a população. Então é uma cidade, por exemplo, com cerca de 25, 30 mil habitantes, e para ela se tornar com 50, 60, ainda assim ela é muito pequena e tem uma demanda absurda pelos próximos anos. Ela fica próxima de Joinville, próxima de Curitiba, então os grandes centros, que é onde as pessoas têm saído desses grandes centros para ter uma vida mais tranquila em cidades menores, é uma cidade onde tem muita demanda por imóveis nos próximos anos. Naturalmente, se tem muita demanda por imóveis, tem boa liquidez e tem aumento do preço na hora de vender. Por mais que nesse ranking esteja São Paulo capital, outras cidades que pode ser até duvidoso, poxa, mas o que está fazendo aqui uma cidade, eventualmente que é onde você mora? Veja que tem bairros onde estão valorizando, tem bairros onde as pessoas estão saindo. Ali dentro também acontece isso. Por isso que sempre o fundamento na análise é você encontrar uma demanda maior do que a oferta. É isso que vai fazer com que o seu imóvel valorize. E se você quer investir comigo em Balneário Pissarras e região para multiplicar seu patrimônio com imóveis, tem aqui na descrição um formulário para você fazer a aplicação, só preencher seus dados, bem simples aqui. O meu time de especialistas vai entrar em contato contigo, agendar um horário para te apresentar por que nós estamos investindo em Balneário Pissarras, por que você deve investir também em uma cidade com uma das maiores demandas por imóveis do Brasil. Então faça a aplicação e vamos investir juntos. E aí, quando você for escolher uma cidade para você fazer um investimento imobiliário, você tem que entender, além da entrada, do ingresso de novas pessoas, também como que está a geração de emprego ali. Se está aumentando, se tem novas fábricas, novas indústrias se movimentando, se o polo é gerador de demanda, é o turismo, por exemplo, que é o caso muito das regiões litorâneas, excursões, hotéis, parques de diversões, que no caso o Beto Carreiro é um polo gerador de demanda ali em Penha e Pissarras, que é onde estou investindo. Enfim, quais são os fundamentos pelos quais as pessoas estão saindo da cidade delas
e indo para essa que você pretende investir. No caso de Pissarras, é porque a praia é limpa, 100% dela é certificada pela bandeira azul, uma praia de qualidade, então quem é público veraneio, que a grande maioria que compra apartamento na praia, não vai morar, vai só veranear, vai ir de vez em quando, vai ter um apartamento ali. Outro ponto é estar muito no começo da jornada, ainda não é uma cidade consolidada, nem está muito no começo. Ah, não tem infraestrutura? Pois é justamente onde você deve investir, porque você tem infraestrutura já, se ela já tem boas escolas, bons hospitais, bons restaurantes, boas lojas, ela já passou do ponto, ela já está super consolidada, já teve uma valorização gigante, todo mundo que comprou na baixa vai poder vender na alta, então tem que se posicionar antes na cidade. Inclusive nesses dias, eu estou começando a construir um prédio lá em Pissarras, e eu gravei um vídeo há um tempo atrás, falando sobre o terreno que eu adquiri lá, o porquê que eu adquiri e tudo mais. Então, se você quer entender mais sobre Balneário Pissarras, esse vídeo que eu mostro sobre o porquê eu comprei um terreno lá em Balneário Pissarras vai te dar um norte sobre a cidade. Assista porque você vai gostar.